A jornalista da Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, descobriu e revelou para o Brasil e para o mundo inteiro que Moraes viajou em jatos de empresa de Daniel Vorcaro por pelo menos 8 vezes no ano passado, gente, tá? A Mônica Bergamo descobriu, jogou a lama no ventilador e revelou tudo para o Brasil e para o mundo inteiro. Aí, o ministro Alexandre de Moraes, logo em seguida, veio e disse, olha, é tudo ilação, é tudo mentira, eu não conheço, eu não viajei. Você sabe como é que funciona? Pois bem, gente, tá? Agora, neste exato momento, Mônica Bergamo acaba de dizer o seguinte: ministro Alexandre de Moraes, fica quieto no seu lugar porque eu tenho todas as provas. Mônica Bergamo, gente, tá? Dobrou a aposta e basicamente disse o seguinte: fica no seu lugar, ministro Alexandre de Moraes, fica quietinho no seu canto porque eu tenho todas as provas dessa denúncia que eu fiz e que simplesmente destruiu. E a própria Mônica Bergamo revela que o ministro Alexandre de Moraes ficou furioso com essa matéria, com essa denúncia que ela acabou de fazer para o Brasil inteiro. E além disso, gente, tá? Além de toda essa matéria que eu vou explicar nos mínimos detalhes para vocês, porque, né, a Mônica Bergamo diz que tem todas as provas. O ministro diz que é mentira. Ela disse, olha, fique quietinho no seu canto porque eu posso provar, eu tenho todas as provas. Vou trazer essa treta, essa bomba em todos os detalhes. E pro Lula, gente, tá? Neste exato momento acaba de ser revelada uma informação que vocês vão ficar chocados. Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, acaba de declarar guerra contra Lula da Silva. E é sobre aquela questão da indicação do Jorge Bessias para a vaga de ministro no STF, gente. Sim, Davi Alcolumbre acaba de declarar guerra e Jorge Bessias pode dizer adeus àquela tão sonhada vaga de ministro do STF. Gente, além dessa notícia terrível para o Lula, ainda tem uma outra notícia terrível que acabou de ser confirmada para o Lula e o desespero tomou conta da esquerda aqui agora neste exato momento. E por fim, gente, tá? O ministro Cássio Nunes Marques, por incrível que pareça, acabou de tomar uma decisão que pegou o Brasil inteiro de surpresa. E é notícia boa, por incrível que pareça, é notícia boa essa decisão que o Nunes Marques acabou de tomar neste exato momento, que surpreendeu o Brasil inteiro. É notícia boa e eu sei que todos vocês vão gostar e muito. Gente, além dessas tem outras várias informações, rapidamente, só não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, porque eu tô vendo aí que tem muita gente que tá sempre me acompanhando, tá sempre me assistindo, mas até hoje não faz parte da nossa família, até hoje não é inscrito aqui no nosso canal. Se inscreva aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações, compartilhem o máximo possível que vocês puderem. Pessoal, estão preparados? Porque é inacreditável as denúncias que a Mônica Bergamo acabou de fazer contra Alexandre de Moraes. Foi o último prego no caixão da credibilidade do ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? É bomba gigantesca. Estão preparados? Se tiver de pé, senta, pega a pipoca, fica bem confortável, que eu prometo para vocês que as informações que eu vou trazer aqui nesse boletim vão ser surpreendentes, gente, tá? Logo de cara, Mônica Bergamo tá aqui agora na sua tela, gente, tá? Mônica Bergamo dobrou a aposta e basicamente disse, olha, Moraes, fica quietinho no seu canto porque eu tenho todas as provas. E ela mesma revela, gente, Moraes está furioso comigo por causa dessa matéria que eu publiquei na Folha. É, gente, se o Moraes tá furioso, é porque nesse angu deve ter caroço gigante, né? Tá aqui, gente, tá? Mônica Bergamo dobra a aposta, manda Moraes ficar quietinho no seu lugar, basicamente, porque ela diz que tem todas as provas do que ela revelou na Folha de São Paulo. Vejam só. É o seguinte, eu obtive uma lista da ANAC com todos os embarques, todas as pessoas, olha quanta matéria vem por aí, cara, todas as pessoas que foram ao hangar de Brasília e embarcaram em jatos executivos, né? E uma outra lista com todas as decolagens. O que acontece, Megali? Você juntando esses nomes de pessoas que estavam na porta do embarque com o avião que decolou, esses documentos indicam em que avião que a pessoa decolou. Então o Alexandre de Moraes e a mulher dele, a Viviane Bastos de Moraes, eles tiveram 7 voos
né, a gente pode, esses documentos indicam que eles embarcaram em 7 vezes em aviões da Prime Aviation. O que era a Prime Aviation? Era uma empresa de compartilhamento de bens de luxo, da qual o Daniel Vorcaro, ex-banqueiro, era sócio. Ele era sócio dessa empresa através de um fundo, o Fundo Patrimonial Blue. Bom, o que diz, quer dizer, o ministro, é bom que a gente diga aqui, o ministro ele tem direito a voar em aviões da FAB. Você sabe, Megali, que antigamente só o presidente do Supremo Tribunal Federal tinha direito de usar aviões da Força Aérea Brasileira, aviões pagos pelo Estado, aviões, enfim, da Força Aérea Brasileira. Então, depois da tentativa de golpe de 8 de janeiro, todos os ministros podem usar aviões da FAB. Muitos andam de carreira, preferem não usar, muitos andam com aviões da FAB. Óbvio que o Alexandre de Moraes, por ser mais visado, vai nesses aviões, né, quando acha necessário. Mas acabou entrando em aviões do Daniel Vorcaro. Qual que é a explicação? A Viviane, mulher dele, o escritório Bastos de Moraes, mandou uma nota para mim dizendo o seguinte, que ela contrata diversas empresas de táxi aéreo. O escritório contrata. Não esclareceu por que o Alexandre estava lá, se ele tinha pego uma carona, o ministro não quis responder, mas o fato é que ele estava junto com ela nesses embarques. Ela disse que contrata várias empresas de táxi aéreo, mas ali, deste hangar, quando ela estava no hangar junto com ele, as empresas que estavam lá eram as do Vorcaro, era a Prime, né? Então houve esses voos. O que esses voos mostram, Megali? Não é ilegal, tá? Não tem uma regra no Supremo que proíba andar em avião executivo, mas mostra ali a proximidade dela, né, e dele com o ex-banqueiro. O ministro está bem contrariado com essa publicação, né, porque a afirmação é que nunca ele andou num avião do Vorcaro. Se era uma empresa de táxi aéreo, então o escritório alugou um táxi aéreo. Por coincidência, né, a empresa alugada era do Vorcaro, mas eles não andou em avião do Vorcaro ou com o Vorcaro, coisa que a gente nunca afirmou. Então essa é a explicação que ele dá, que o casal dá, enfim, ele não dá oficialmente explicação nenhuma, mas essa é a explicação que chegou pra gente, né? Não andou em avião do Vorcaro, andou em um táxi aéreo que foi pago pelo escritório da mulher dele e que era o táxi aéreo, por coincidência, vamos dizer assim, era da Prime, que é a empresa do ex-banqueiro. Mas está aí mais um elemento que mostra ali como, se você colocar o nome ali, Daniel Vorcaro, já saiu até, né? São milhares de voos e com diversos passageiros. Ele tinha aviões, ele comprou recentemente, antes de ser preso, 3 jatos no nome dele, jatos potentes, né, que poucos milionários têm. Então ele tinha uma frota à disposição dele. Então tem esse fato aí da Viviane e do Alexandre terem, enfim, desses documentos indicando, né, da ANAC e das decolagens do DCEA, da Aeronáutica. É isso aí, gente, esses documentos, leia-se, tá? A própria Mônica Bergamo dizendo, olha, tem esses documentos indicando. Então ela tem provas, tudo o que ela revelou na Folha de São Paulo, ela tem provas. Vejam que no momento em que ela utiliza, sempre quando ela utiliza a frase coincidência, ela chega a dar uma risadinha, né? Porque assim, eles querem colar a peixe de que, olha, gente, foi só uma coincidência, a gente aluga, né? A gente usa táxi aéreo, mas olha, se é do Vorcaro, é só uma coincidência. Pelo amor de Deus, gente, tá? É subestimar a inteligência do povo. Dizer, escritório de Viviane Barros, dizer que é só uma coincidência é subestimar a inteligência do povo brasileiro. É querer colar pecha de idiota na testa do cidadão brasileiro. É muita coincidência, gente, tá? É muita coincidência. Táxi aéreo. Não. Daniel Vorcaro, empresa de Daniel Vorcaro. Gente, tá? Mais um problemão atingiu em cheio o ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? Uma tragédia, né, gente? E a gente tem informação de bastidores, tá? Que tem ministros lá dentro do STF que não gostou dessa notícia, dessa denúncia, dessa matéria, né, da Mônica Bergamo, que revelou aí essa relação, né, entre Daniel Vorcaro e Moraes, utilizando avião de empresa que pertence a
também, né, Daniel Vorcaro. Tem ministros do STF que não gostou dessa notícia, gente, tá? De mais um envolvimento do Moraes e Daniel Vorcaro. Suposto envolvimento de Moraes e Vorcaro. Além de tantas outras que já saíram aí na imprensa. Ou seja, mais uma vez, Moraes jogando a credibilidade do STF na lama, mais uma vez, que era um motivo de grande preocupação. Agora sim, falando em Malu Gaspar, veio ela, gente, tá? Só que dessa vez a artilharia dela foi pra cima do Lula. Malu Gaspar, gente, tá? Destruiu a narrativa do ministro do Lula e esculhambou o governo Lula sem dó e nem piedade. Definitivamente a Malu Gaspar está disposta a destruir Moraes e Lula. Vocês vão entender, vejam só. Nesse métier, sabe que todo governo, quando chega a taxas de reprovação que não agradam, quando a aprovação é baixa, a menos do que se esperava, a culpa é sempre da comunicação. Já era na época do Paulo Pimenta, agora também no caso do Sidônio, e pelo que a gente lê dos relatos da reunião, foi justamente isso, né? O ministro Rui Costa reclamou da comunicação do governo e o Sidônio botou a culpa no antecessor. Agora, é aquela coisa, a gente tem que entender se a questão é a comunicação ou se são as entregas que podem estar sendo muitas, mas não estão sendo dirigidas para quem precisa ser atingido. Né? Eu acho que essa coisa da comunicação ela é um argumento fácil de se colocar, mas de repente as entregas não são as que poderiam levar o governo adiante. Né? De repente nem são tantas entregas assim, né? Preciso entender do que se trata. E é por isso que eu acho que é importante entender que entregas são essas que o governo acha que a população não está sabendo. Tem uma outra questão, né, Júlia, que é um problema que está posto desde 2022 e aparentemente o governo não conseguiu resolver, que é esse novo voto, essa nova maneira de decidir o voto que você mencionou e que eu situaria mais especificamente nesse grupo do eleitorado que é mais empreendedor, que não está tão preocupado com programas sociais, que tem outras coisas na frente, tem outras coisas no horizonte, né? Essa classe média que mora nas periferias das grandes cidades, que se mostrou muito forte na eleição de 2024 e que com certeza vai ter um papel decisivo agora em 2026. São empreendedoras de periferia, são mães solo, são motoristas de Uber, são entregadores de iFood, são evangélicos, né? Gente que está preocupado com um outro tipo de questão, valores mais conservadores. Então, tudo isso entra no combo. Não sei se um único Sidônio seria capaz de resolver tudo isso de problema. É uma coisa que a gente tem que aproveitar a presença do ministro Rui Costa para debater com ele, né? Porque essa culpa da comunicação é o básico, né? Olha, não estão entregando, a gente sabe. A gente do lado de cá sabe, né, camarote? A culpa é sempre da comunicação. Não estão entregando, né, o Malu Gaspar, mas entregar o quê? Essa é a pergunta que fica. Entregar o quê? O que o Lula fez de bom para esse povo brasileiro, gente, tá? Qual foi a promessa que o Lula de fato entregou para o povo brasileiro? Cadê a picanha e a cervejinha que ele prometeu? Ou seja, gente, o povo agora vai cobrar com juros e correções. Agora, essa questão dos evangélicos, isso aí é uma luta, uma batalha que o Lula já perdeu há muitos anos, né? Não é nem de agora. Só que agora piorou com o crescimento do patriotismo, do conservadorismo e com aquele tiro no pé que, né, a escola de samba, né, do Lula deu lá de colocar os conservadores em latas de conserva, que foi o tiro de misericórdia que destruiu o Lula de uma vez por todas na questão dos evangélicos. Agora, né, o Rui Costa, né, o cupincha do Lula, cobrar do Sidônio, olha, por que você não está expondo as entregas, né, os benefícios? O que o Lula entregou, gente, pelo amor de Deus? É difícil, né? Sidônio está numa situação extremamente difícil porque não tem o que revelar, não tem, cadê as entregas do Lula? Não teve, a não ser as mentiras e as lorotas do Lula, que foram muitas, né, durante todo esse desgoverno. E para completar, né, as notícias terríveis para o Lula, ainda teve mais essa aqui, gente, tá? Flávio venceria Lula no segundo turno em São Paulo, diz Atlas Intel, gente, tá? Nova pesquisa revelada aqui, ó, nesse dia de hoje, gente, tá? Pesquisa revelada
hoje mostra que Flávio venceria Lula no segundo turno em São Paulo, diz Atlas Intel, gente. Tá aí a diferença. E a diferença é grande, gente. Tem números: 49% contra 44% de Lula da Silva. O Lula, gente, deve estar dando um infarto, porque nem anunciando Haddad para concorrer ao governo, o Lula conseguiu o efeito que ele gostaria de ter conseguido. Gente, o trem tá feio pro Lula. Levantamento Atlas Intel, divulgado nesta quarta-feira, 1º de abril, mostra que o senador Flávio Bolsonaro venceria o presidente Lula do PT em São Paulo, em um eventual segundo turno, com 49 contra 44. O escolhido, do ex-presidente Jair Bolsonaro tem 5 pontos percentuais de vantagem sobre o petista. Tá aí, gente, tá? Ou seja, mesmo o Lula, pegando a sua última tábua de salvação, que é o Haddad, anunciando o Haddad como, olha, o Haddad vai ser o candidato ao governo de São Paulo, mesmo assim não adiantou absolutamente nada, gente. O Lula não conseguiu subir absolutamente nada. E para o Lula isso é desesperador, gente, tá? E falando em desesperador, eu vou trazer aqui agora, gente, tá? Uma treta feia entre o presidente do Congresso Nacional e Lula da Silva. Tá aqui, gente, tá? Treta feia entre Lula e Davi Alcolumbre, gente, tá? Lula acredita que o ambiente no Senado mudou e está favorável à aprovação de Messias no STF. Só que o Lula esqueceu de combinar isso com o próprio Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre é aquele que decide se vai colocar a indicação do Lula para votação ou não no Senado Federal. E parece que o Davi Alcolumbre declarou guerra contra o Lula da Silva. Inclusive, Davi Alcolumbre nem gostou dessa notícia aqui. Calma, daqui a pouco eu vou trazer essa informação para vocês, porque a notícia que foi confirmada hoje é essa. Ao avisar que decidiu enviar a mensagem, tá, indicando Jorge Messias para o STF, ou seja, o Lula, depois de 4 meses, agora decidiu. Ele não quer esperar mais, não quer, a popularidade dele está despencando, está caindo nas pesquisas, e ele quer garantir mais um ministro dele lá no STF. Então, aqui o presidente Lula disse a assessores aliados que acredita que o ambiente no Senado mudou e atualmente está mais favorável para a aprovação do Jorge Messias, para substituir o ministro Luiz Roberto Barroso. Segundo assessores, Messias não vai contar com o Davi Alcolumbre. É exatamente esse o grande problema do Lula, gente, tá? O Lula acha que está favorável, mas ele esqueceu de avisar quem? O próprio Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre, gente, ele declarou guerra contra o Lula nessa questão, porque o Davi Alcolumbre queria o Rodrigo Pacheco. Até hoje, ele quer Rodrigo Pacheco. E o Lula foi lá e mandou um recado pro Davi Alcolumbre. Olha, quem decide, quem tem a prerrogativa de indicar sou eu, presidente Lula. Não é você, presidente do Senado. Aí o Davi Alcolumbre disse, olha, mas quem tem a prerrogativa de colocar para votar ou não sou eu. Então, é eu que decido se vou colocar para votação o seu indicado Messias. Ou seja, não adianta você querer, Lula. Se eu ficar postergando essa votação do Jorge Messias, você vai perder a indicação e vai ficar para o próximo presidente. E ficou essa treta de cachorro grande. Que isso aqui é briga de cachorro grande. Porque o Lula precisa do Davi Alcolumbre, só que parece que o Lula não entendeu isso ainda. Sem o Davi Alcolumbre, não tem votação. Não tem a votação do Jorge Messias. E o Lula parece que não entendeu essa questão. Só que o Lula dobrou a aposta. Disse, olha, independente do que você decidir, Davi Alcolumbre, eu não vou indicar o Rodrigo Pacheco para essa vaga no STF. Ponto final. Quem dá a palavra final sou eu. E o meu indicado é o Messias. E o Davi Alcolumbre disse, olha, ponto final que nada. Quem dá a palavra final sou eu. Se eu não quiser, o seu Messias não é aprovado. Nem sequer coloco para votação. Gente, é treta de cachorro grande. E segundo a jornalista da CNN, Davi Alcolumbre não gostou nada desta decisão do Lula. Vejam só. Quem não gostou nem um pouco dessa notícia foi o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele foi pego de surpresa com essa decisão de Lula, uma apuração do nosso Gustavo Uribe. Diante disso, Alcolumbre já indicou ao Palácio do Planalto
que não tem intenção de marcar a sabatina de Jorge Messias tão cedo. A ideia é deixar lá para o segundo semestre do ano. Para acalmar a situação, há uma expectativa de que o Lula ligue para o Alcolumbre ainda hoje para fazer um contato oficial sobre essa indicação. Tentar botar panos quentes ali, né? O presidente do Senado já se irritou no passado, porque ele não foi informado com antecedência que Lula indicaria mesmo Jorge Messias. Alcolumbre gostaria que Rodrigo Pacheco fosse o escolhido. No Palácio do Planalto, a avaliação é de que o processo eleitoral pode acabar levando Alcolumbre a aceitar fazer a sabatina de Jorge Messias mais rápido, agora no primeiro semestre. Seria uma espécie de troca de favores, já que Alcolumbre também precisa do apoio de Lula para reeleger o atual governador do Amapá, Clécio Luiz, que é seu aliado. É um precisando do outro, né? Mas parece, a gente tem informação de bastidores ali, tá? No Congresso, de que Davi Alcolumbre está irredutível com relação à indicação do Jorge Messias. E a informação que a gente tem é que ele está disposto a não ceder para o Lula nessa questão. Ele quer Rodrigo Pacheco, o Lula quer o Jorge Messias. E nessa queda de braço, gente, tá? Quem vai sair derrotado? Lula ou Davi Alcolumbre? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? Lula tá completamente enlouquecido para colocar mais um dos seus lá dentro do STF, né? Além do seu advogado pessoal, o Zanin, além do seu melhor amigo de longa data, desde quando era magro, né? Segundo o Nicolas Ferreira, o Flávio Dino, o ex-ministro da Justiça do Lula. Agora o Lula quer colocar o seu grande aliado de longa data, não só do Lula, mas da Dilma, né? É o Messias. Sim, gente, tá? Lula da Silva vê, né, no Jorge Messias um aliado fiel, extremamente fiel. E para o Lula seria a escolha melhor colocar o Messias do que o Rodrigo Pacheco. Que num passado não tão distante, quem colocou o Rodrigo Pacheco lá na presidência do Senado foi o Bolsonaro, né? E parece que o Lula não vê o Rodrigo Pacheco assim, um cara tão fiel, pelo menos tanto quanto o Jorge Messias, gente, tá? Vamos lá, porque agora o Cássio Nunes Marques, que tomou uma decisão que surpreendeu o Brasil inteiro. Eu tô chocada até agora. Nunes Marques suspende afastamento, né, de Rodrigo Manga da Prefeitura de Sorocaba. Sim, gente, tá? O Nunes Marques, nesse caso aqui, peitou e foi lá e soltou, né, e suspendeu o afastamento do prefeito, né, aliado de Bolsonaro, mais alinhado com a direita, Rodrigo Manga, gente, tá? Eu tô chocada com essa decisão do Nunes Marques. Normalmente ele é um cara bem... É uma decepção, né? Essa é a palavra que define o Nunes Marques. Normalmente é uma grande decepção, mas aqui, finalmente ele acertou. O ministro do STF, Nunes Marques, concedeu uma liminar em favor do prefeito, né, de Sorocaba, Rodrigo Manga, e suspendeu seu afastamento da prefeitura, né? E a decisão é dessa terça-feira e passará pela análise da segunda turma. Graças a Deus é pela segunda turma, gente, tá? Graças a Deus, porque se fosse pela primeira, era caso perdido. O afastamento foi determinado pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, após a segunda fase, né, da Operação Copia-Cola, que investiga desvio de recursos da saúde pública. E tá aí, gente, tá? O ministro André Mendonça surpreendeu e deu essa decisão favorável para o aliado do Bolsonaro, aliado da direita, de vários parlamentares da direita, o Rodrigo Manga, gente, tá? Ele pode voltar para a prefeitura novamente. Que notícia boa, gente, tá? Pelo menos uma notícia boa. O Alexandre Moraes foi surpreendido com uma bomba atômica. E quem jogou essa bomba atômica hoje não foi a Malu Gaspar, foi a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, gente, tá? Segundo a Mônica Bergamo, né, bruxinha, né, como muitos falam, né, bruxinha Mônica Bergamo soltou a maior bomba de todas contra Alexandre de Moraes. Vejam só, vou trazer um vídeo aqui explicando os detalhes para vocês. Moraes viajou em jatos de empresa de Daniel Vorcaro por pelo menos 8 vezes no ano passado, diz Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. Aí eu vou trazer aqui o vídeo da própria Globo News expondo, gente, tá? Expondo Alexandre de Moraes como nunca antes na história do judiciário desse país, gente, tá? A própria Globo
expondo o Moraes como nunca antes. Aí depois eu vou trazer para vocês, o Moraes negou, aí veio o duro recado da Mônica Bergamo, que dobrou a posse e confrontou o ministro Alexandre de Moraes. Vamos entender essa bomba que explodiu no colo do Moraes nesse dia de hoje. E a gente tem informação, a própria Mônica Bergamo revelou que ela descobriu que ele tá furioso, tá pistola com ela. Vocês vão entender, ele tá pistola, tá furioso por causa disso aqui, ó. Vejam só. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e a esposa dele, a advogada Viviane Barsi, viajaram em aviões de empresas de Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, ou ligadas ao empresário. É o que mostram documentos obtidos pelo jornal Folha de São Paulo. Viviane tinha um contrato milionário para a assessoria jurídica do Master. Nós vamos então a Brasília. O Pedro Figueiredo chega ao vivo e com mais detalhes. Pedro, bom dia. Oi, Colombo. Bom dia para você, para a Leilane e para quem nos acompanha. O jornal Folha de São Paulo teve acesso a documentos que revelam que o ministro Alexandre de Moraes e sua esposa, a advogada Viviane Barsi de Moraes, voaram pelo menos 8 vezes em jatos executivos de empresas de Daniel Vorcaro ou ligadas a ele. Esses voos ocorreram entre maio e outubro do ano passado. O título da reportagem é Alexandre de Moraes voou em aviões de empresa de Vorcaro, indicam documentos. Os repórteres fizeram cruzamentos de 3 bancos de dados. O primeiro é da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, que contém os nomes de todas as pessoas que embarcaram no terminal executivo do aeroporto aqui de Brasília. O segundo é o registro de todos os voos que decolam do mesmo local e é compilado pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo, o DCEA, vinculado ao Comando da Aeronáutica. O terceiro banco de dados foi o Registro Aeronáutico Brasileiro, que é mantido pela ANAC, onde foi possível constatar quem são os donos das aeronaves. Dos 8 voos, tem aí um trechinho da reportagem, dos 8 voos, indicam os cruzamentos, 7 foram em aviões da Prime Aviation, empresa de compartilhamento de bens de luxo, da qual Vorcaro era sócio através do fundo patrimonial Blue. Os aviões da empresa têm autorização para realizar táxi aéreo. A casa utilizada pelo banqueiro em Brasília também pertence à Prime. A única exceção, aponta a reportagem, é um voo realizado pelo ministro e sua esposa, Viviane Barsi de Moraes, em 7 de agosto de 2025. Nessa ocasião, como indicam os documentos, o avião utilizado foi um Falcon 2000 da Dassault, prefixo PS-FSW. O avião, um Falcon 2000, pertence a uma empresa chamada FSW-SPE, que não tem autorização para táxi aéreo. O pastor Fabiano Zettel, que é cunhado de Vorcaro, é um dos sócios dessa aeronave. Ao todo, a Folha de São Paulo mapeou 8 voos. O primeiro, identificado pela Folha nesses documentos, aconteceu em 16 de maio de 2025, uma sexta-feira, quando Moraes e Viviane foram os únicos passageiros a embarcar no terminal executivo às 9h30 e só um avião decolou de Brasília às 11 daquele dia com o prefixo PRSAD da Prime Aviation às 9h37 com destino ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Alguns dias depois, no dia 22 de maio, uma quinta-feira, na semana seguinte, portanto, Moraes embarcou sem a esposa às 7 da noite no mesmo avião, segundo os documentos. O voo decolou às 7h33 para o aeroporto de Catarina, em São Paulo, que recebe jatos executivos. Neste avião, além desses 2, houve ainda outros 5 voos. Os documentos apontam que o último voo de Moraes e de Viviane, numa aeronave operada por uma empresa de Vorcaro, aconteceu, portanto, no dia 16 de outubro, uma quinta-feira, que decolou às 7h26 para esse aeroporto de Catarina, lá em São Paulo. Em nota, a gente tem aí o posicionamento. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes disse que as ilações da fantasiosa matéria são absolutamente falsas. O ministro Alexandre de Moraes, segundo a nota, jamais viajou em nenhum avião de Daniel Vorcaro ou em sua companhia e de Fabiano Zettel, a quem nem conhece. Quem também se posicionou foi o escritório da advogada Viviane Barsi de Moraes. O escritório afirmou que contrata diversos serviços de táxi aéreo e que entre os que já foram em algum momento contratados está o da empresa Prime Aviation. Disse ainda que em nenhum dos voos em aeronaves da Prime Aviation, que viajaram integrantes do escritório, estiveram presentes nem Daniel Vorcaro, nem Fabiano Zettel. E que, além disso, todos os valores eram pagos compensando os honorários advocatícios nos termos contratuais. O escritório afirma ainda que nenhum dos seus advogados conhece Fabiano Zettel e que nenhum integrante do escritório jamais viajou em aviões de Daniel Vorcaro ou de Fabiano Zettel.
129 milhões, dos quais 80 milhões ela abocanhou, né? O escritório da esposa do Moraes recebeu, abocanhou 80 milhões do criminoso, de uma empresa do criminoso Daniel Vorcaro. Claro, gente, claro que Alexandre de Moraes iria negar tudo, assim como o ministro Dias Toffoli negou, assim como todos negam, né, gente? Eles não vão vir dizendo, não, realmente eu confesso que eu fiz e tal. Tá aqui, gente, tá? Alexandre de Moraes nega ter viajado em aviões de Vorcaro, tá aqui, ó, saiu na Agência Brasil, saiu aqui também no UOL. Moraes nega ter usado aviões, né? A esposa do Moraes, o Moraes nega veemente que não usou, né, esses aviões.